Olá, espero que todos estejam bem. Eu vou começar a gravação desse vídeo porque, infelizmente, eu não vou conseguir participar ao vivo com todos vocês. Então, espero que, de alguma forma, mesmo assim, consiga compartilhar as ideias que o assunto propõe. Me apresentando, meu nome é Dandara, eu sou professora de línguas estrangeiras e português também. E sou graduada pela Unesp Assis, no curso de Letras, e hoje faço uma pós-graduação com estudos de neurociência e neuropsicologia. Trabalhei com projetos de leitura antes, principalmente nos envolvimentos de leitura para crianças, né? Aquela aquisição de leitura, aquisição de entender o texto como uma forma de emancipação também. E fui convidada pela Júlia, da universidade, agradeço muito esse convite, é uma honra poder participar e compartilhar um pouquinho dessas estratégias que é pedida na hora da gente ler um texto acadêmico, principalmente um texto acadêmico em inglês. A minha ideia é eu apresentar para vocês alguns slides e que eles vão complementando o que eu for falando. Como o tempo que foi dado não é tão longo, a gente vai ter menos tempo para analisar textos juntos. Essa era a minha ideia principal, que a gente pudesse analisar alguns textos juntos, colocando as estratégias em prática. Porém, fica a sugestão para um próximo encontro, se houver, e caso vocês se interessem também. Então, o ponto principal hoje é sobre técnicas para a gente interpretar e ler os textos acadêmicos em inglês. Essas técnicas não necessariamente servem só para os textos acadêmicos, servem para qualquer outro tipo de leitura. Eu vou compartilhar aqui com vocês e eu espero que dê muito certo. A ideia principal era eu ter esse feedback já em time com todos vocês, porém, vocês vão ter o acesso às minhas redes, aos meus e-mails, então, caso vocês tenham dúvidas ou queiram conversar mais, eu fico aberta para responder vocês. Então, só um minuto enquanto eu compartilho os meus slides. Demorando um pouquinho, mas eu nunca apresentei gravando, então é bem esquisito ficar sem poder falar, mas vamos lá. Acho que aqui apresentar vai dar certo. Então, voltando aqui, né, ele já pulou para outra parte. Aqui. Técnicas para ler e interpretar textos em inglês, feito por mim mesma. Tive ajuda, claro, de pessoas muito importantes para ajudar a montar esses slides. Então, a ideia é que eles complementem a minha fala, já que é um vídeo gravado, né? E vocês também podem depois ter acesso a esses slides. Bom, eu começo apresentando essa ideia de que quando a gente vai ler um artigo científico, a gente já tem essa dificuldade, né? Principalmente nos primeiros anos de faculdade, e principalmente as pessoas saindo já do colégio, da escola, indo direto para a faculdade. Essa ideia que não é fácil mesmo ler um artigo acadêmico, um artigo científico. E aí, passando para uma língua estrangeira, o artigo acadêmico parece que fica um pouco mais difícil. No geral, a estrutura dos artigos científicos, eles acabam tendo uma igualdade, assim, na construção. Então, a gente tem lá o sumário, muitas vezes, a gente tem sempre, né, a introdução, a gente tem um resumo, o corpo do texto, e a gente finaliza ali com a conclusão e as referências. Basicamente, essas são as partes que um corpo de um artigo científico precisa ter.
Aí a gente vai observar que quando se trata do inglês, os artigos científicos, na parte de resumo, eles têm uma diferença um pouquinho em relação aos nossos de português. E eu vou contar já já qual que é essa diferença. Bom, resumindo tudo, quando a gente quer ler um artigo científico e ele está em inglês, em alemão, em francês, em algum outro idioma onde a maioria dos artigos estejam, a gente pode literalmente pegar o artigo e traduzir e ler a parte traduzida. Essa é a parte mais fácil. Então, como ler, traduz por um aplicativo e é isso. Porém, nós professores, temos sempre a tendência de dizer tradução não é legal, tradução não é legal. Bom, a gente precisa valorizar o papel da pessoa tradutor, né? Da pessoa que traduz e trabalha com tradução. É um trabalho muito maior do que literalmente pegar a referência de uma língua, de uma palavra em uma língua e a mesma palavra na nossa língua. Então, esse trabalho, eu acredito que seja o maior sentimento que surge quando falamos que a tradução pelo Google Tradutor, por dicionário diretamente, não é legal. Usando o Google Tradutor como exemplo, hoje ele está bem melhorzinho, mas ele ainda trabalha com códigos, as palavras são códigos, então o código de muito em português, ele pode ser very em inglês, né? Mas nem sempre é a mesma coisa. A gente tem outros intensificadores em inglês. A lot of, much. Então depende bastante do que eu quero dizer. Por isso que a gente sempre recomenda a não traduzir o seu texto para ler, porque às vezes a gente vai passar mais tempo tentando identificar o que aquilo quis dizer, porque não vai fazer sentido, do que realmente entendendo o texto. Algumas estratégias de leitura são sempre traçadas, por exemplo, traduz algumas palavrinhas só, pega parte por parte, vai traduzindo. Se você já conhece o inglês, sabe como a estrutura do inglês funciona, pega um parágrafo, traduz um parágrafo por dia. Tem várias outras estratégias que acontecem, estão aí para a gente poder usar. Mas tem algumas que são bem recorrentes, que são estratégias de leituras que, inclusive, alguns materiais de língua inglesa, algumas universidades, quando vão trabalhar a habilidade de leitura em seus alunos, universidades inglesas e americanas, quando vão trabalhar as habilidades de leitura desses alunos, usam essas estratégias, que é chamadas de purposes, skimming e scanning. Eu vou trabalhar as minhas estratégias aqui em cima dessas. Tem outras que, com certeza, complementam esses três tópicos de estratégia de leitura. Mas vamos nos atentar a esses três. E, com certeza, ele vai ajudar bastante você na hora de separar o seu texto. Primeiro, a gente começa com purposes, né? O purpose, que é a gente lançar um objetivo para ler. Eu coloquei aqui: estabelecer o porquê você está lendo algo te ajudará a decidir como ler e, consequentemente, melhorará a sua compreensão. Real, isso funciona. E por que que funciona? Eu trouxe duas historiazinhas que a gente pode tirar como base do que vai acontecer. A primeira história é sobre o Peter, que ele tem que fazer esse jantar. Então ele vai ao supermercado, anda por todos os corredores pensando sobre o que ele vai cozinhar. Daí ele decide fazer uma macarronada. Volta a andar por todos os corredores para comprar os ingredientes necessários para essa macarronada. Chegando na sua casa, com as compras, né? Ele decide procurar uma receita e aí ele percebe que ele tem que voltar ao supermercado porque ele esqueceu alguns ingredientes. Essa é a história do Peter. E aí a gente tem a outra história, que é a história da Taylor. A Taylor também precisa fazer um jantar. Ela precisa comer muitos carboidratos, porque em breve ela vai correr em uma maratona. Então ela decide fazer uma macarronada. Depois de checar algumas receitas, ela faz uma lista dos ingredientes necessários. Então ela vai ao mercado e ela vai direto nos corredores onde ela encontra esses ingredientes. E aí, né, esses ingredientes que vão completar a sua dieta, que é essa necessidade de carboidrato também. Qual a diferença que a gente vê na história da Taylor e na história do Peter?
O Peter, ele tem que fazer algo, porque, né, os dois têm que fazer o jantar. E sabendo dessa necessidade de fazer o jantar, o Peter não traçou nenhum objetivo, nenhuma proposta de como desenvolver isso. Se a gente trazer para a leitura, para um texto acadêmico, a ideia não é diferente. Por exemplo, se você tem que fazer uma prova, né? E aí a referência que o professor deu são 3 artigos e os 3 artigos estão em inglês. Aí você pensa, nossa, eu vou ter que traduzir todos esses artigos? Aí é aquela ideia que a gente falou, tradução não é a melhor escolha, até porque a gente não é tradutor. Se você for tradutor, aí é uma ótima escolha para você. Mas partindo do ponto de que a gente não é tradutor, tradução não é a melhor escolha. Ler 3 textos em inglês para uma prova na semana que vem também não vai acontecer. Por quê? Se a gente ler esses textos, mesmo tendo um mínimo conhecimento de inglês, a gente vai ler o mesmo parágrafo muitas vezes, ou o mesmo texto muitas vezes, e isso vai acabar gerando estresse, vai acabar gerando o sentimento de que não consegue ler esse texto, ele é impossível. Então, o que a gente precisa dessa proposta? Ok, são 3 textos, mas sobre o que ponto que é essa prova, né? Aí, o exemplo que a gente vai usar, vocês estão, não sei vocês, vou partir de que todos fazem biomedicina, mas ok, posso usar outros exemplos também. Digamos que a gente vai estudar, estamos na matéria de oncologia. Não sei também se existe essa matéria, mas enfim. Estamos na matéria de oncologia. Nessa matéria, a gente estamos estudando sobre câncer de pulmão, né? Então, esses 3 artigos, será que todos os 3 vão tratar sobre o câncer de pulmão? Ou melhor, a nossa prova vai ser para desenvolver, para falar sobre um tratamento de câncer de pulmão. Será que todos os 3 artigos que o meu professor sugeriu que eu lesse como referência vão falar sobre o tratamento de câncer de pulmão? E aí é isso que a nossa proposta tem que estar lançada. Então, a minha primeira proposta aqui é: eu preciso ler um artigo, pelo menos, ou os 3, se for possível, mas eu preciso ler o artigo que trate, que fale do tratamento do câncer de pulmão. Esse é o meu objetivo, né? Ou seja, eu vou procurar textos que tenham palavras com câncer de pulmão, né? Treatment lung cancer, né, que seria esse do câncer de pulmão. Eu vou procurar algumas palavras que se relacionem com esse títulozinho, não só palavra, eu vou procurar, por exemplo, um tipo de artigo que me apresente imagem, porque às vezes eu não sei ler a letra, a palavra, mas eu sei ler a figura, eu sei ler o gráfico, eu sei ler a tabela. Então, ou seja, dentro desses meus 3 artigos, eu vou separar qual que vai atender esse meu objetivo, que é responder sobre um tratamento de câncer de pulmão. Ou seja, essa leitura que a gente vai ter geral, não é nenhuma leitura detalhada, é uma leitura geral do que a gente vai fazer, né, vai precisar para responder a nossa resposta, para responder a nossa prova, é o primeiro ponto, é a nossa primeira estratégia. Então, purpose, ele tem muito a ver sobre você se organizar em separar os seus objetivos. Feito isso, a gente já tem uma ideia sobre o que esse texto vai tratar. Por exemplo, se eu pego um artigo que o meu professor mandou, e nesse artigo ele tem falando sobre câncer no geral, ele vem falando, apresentando dados de pessoas que morrem com câncer, e você conseguirá identificar isso, porque geralmente os gráficos, eles têm um modelo geral, na maioria das vezes. Você vai olhar esse artigo e esse artigo só tem gráfico que fale de pessoas que morrem com câncer, fale das espécies de câncer que tem, não é interessante para o seu objetivo. Ou seja, você literalmente não lê. Ah, mas eu preciso ler esse artigo porque o meu professor passou. Não, não precisa, né? Ainda mais com um tempo curtinho para você poder desenvolver o que é a ideia principal, que é poder fazer a sua prova, que é poder fazer o seu seminário, fazer sua fala. Então, você separou. Ok, então eu tenho agora 2 artigos aqui que eu consigo, que tem o que eu procuro. Eu vou passar para as nossas próximas estratégias. A segunda estratégia é o beginning, né? Aí, voltando aqui,
eu separei que o skimming é o skimming e o scanning, eles são estratégias bem parecidas. Mas o skimming, ele vai dar para a gente a oportunidade de pegar palavras no texto que a gente, isso aqui parece português, né? E ainda parece português do que o professor falou na aula. Isso aqui parece bastante o jeito que o professor falou. Grife, né? Façam uma linha embaixo dessa palavra. Para quê? Você vai destacar nos parágrafos, você não lê detalhadamente tudo, você lê rapidamente, né? Assim, pegou o texto, leu essa palavra, achei, circula outra que também parece. Para quê? Você vai assim conseguir ter uma ideia geral se aquele artigo ainda é um bom artigo para você continuar lendo e aplicar o scanning, né? Então, ou seja, digamos que a gente excluiu um artigo, né? Que foi esse artigo que só apresentou gráficos de mortes por câncer. Não é o que a gente procura. Mas para você ter certeza, volta nesse artigo e faça um skimming. Procura palavras relacionadas a treatment lung cancer, né? Tratamento para o câncer de pulmão. Procura todas as palavras que você achar. Se, tipo, no seu artigo de 5 páginas tiver uma palavra, aí você confirma, realmente, esse não é um bom artigo para eu continuar lendo agora. Quando você faz o skimming, você economiza o tempo e você economiza o estresse de ler várias vezes o mesmo parágrafo, ler várias vezes o mesmo artigo, e também a ideia de tentar ficar traduzindo, mesmo que com dicionário, todas as palavras e todos os parágrafos do texto. Resumindo, o skimming é você destacar as palavras parecidas com o português, para você ter essa impressão geral sobre o argumento, o tema ou as ideias principais do autor naquele artigo. O scanning, por outro lado, ele vai trazer essa leitura rápida, porém mais específica. Essa leitura onde você fez o scanning, encontrou as palavras, agora você lê aquele parágrafo e encontra a informação específica daquele parágrafo. Então, sobre o skimming, né, trazendo aqui. Eu coloquei que depois de você ter lançado a sua proposta de leitura, a gente aplica esse skimming, né, numa leitura rápida, para você ter essa ideia geral do que pegar do texto. Eu coloquei, imagine que você fará uma prova na próxima semana, é o mesmo exemplo, né? Não sou muito boa de exemplo. Essa prova nessa próxima semana, e todos os seus textos estão em inglês, então você não tem tempo de traduzir. A gente aplica o skimming e elimina, é literalmente eliminação de artigo. Tenho 5 textos, 3 deles estão em português, 2 estão em inglês. Os 3 em português você lê, tá na sua língua, você tem um tempo, consegue ler. Mas, inclusive, você pode aplicar o skimming no seu próprio texto de português. Por exemplo, você tem um texto em português, mas nenhum deles fala sobre tratamento de câncer de pulmão. Não lê nenhum para aquela prova, né? Se você não tiver muito tempo, principalmente. Foi para os textos de inglês, aplicou o skimming, procurar as palavras que estejam relacionadas ao seu objetivo, que é encontrar um tratamento para o câncer de pulmão, no nosso exemplo. Assim, a gente evita ficar fazendo grandes resumos, né? A gente evita se estressar de, às vezes, achar que nunca vai conseguir ler um texto em inglês. E para as pessoas que têm alguma proficiência em inglês, skimming e scanning são muito bem usados e muito bem aproveitados, principalmente para as provas de proficiência, né? Quando a gente vai e purpose também. Quando a gente vai fazer uma prova de proficiência do TOEFL, do Cambridge, que você tem aquele tempo para você desenvolver aquela pergunta e aquela habilidade, e aí na parte de leitura tem um texto que tem 5 parágrafos, 6 parágrafos, não leia o texto inteiro, traçar a proposta, né? Traçar um objetivo. Vá direto à pergunta, o que se refere a essa pergunta, o que eu preciso encontrar? E aí você volta nos lugares específicos do seu texto para encontrar, né? Por exemplo, uma ideia principal, um tópico. Às vezes, no seu teste de proficiência, ele nem quer analisar o texto, a compreensão do texto, ele quer analisar aquela palavra, né? Aquele conector. Por exemplo, qual a função de then aqui, né? O que conecta? Né? Qual é a ideia que se traz? Então, a ideia de traçar a proposta é muito boa. Depois você faz um skimming no seu texto e circula todas as palavras que tenham o then. E aí você encontra a resposta para a sua prova.
Então, essas nossas duas estratégias são essa, marcar o objetivo e aplicar o skimming. Aí eu coloquei umas estratégias, tipo, em tópicos do que a gente pode, para a gente clarear mais a ideia do skimming. Então, é destacar as palavras que você conhece em português. Isso para quem não sabe nada de inglês, ok? Então, se você é fluente no inglês, se você tem muito vocabulário de inglês, você lê livros em inglês, talvez esse skimming já não seja tão interessante para você. Mas a gente está partindo do ponto de que a gente não sabe inglês. Então, a ideia é destacar as palavras que você conhece em português. São esses cognatos, né? Por exemplo, intention, né? A gente tem outras palavras também que podem ser, like attention. Muitas palavras um pouquinho parecidas, né? Que a gente consegue usar e marcar. Essa aqui parece inglês, tem a ver com o meu objetivo, vou circular. O outro ponto é ler o resumo buscando palavras relacionadas ao que você procura. E aqui é a diferença que eu falei do resumo no artigo científico em inglês e o resumo no artigo científico em português. Qual é essa diferença? Basicamente, a maioria dos artigos científicos em português, eles têm que trazer o resumo do corpo do texto, mas nem sempre eles trazem todas as informações relatadas nesse corpo do texto, né? Nesse desenvolvimento do texto. Por outro lado, os resumos do inglês, sim. Então, a maioria dos artigos científicos em inglês, na parte de resumo, ele vai trazer as ideias usadas no corpo do texto, né? Então, se a gente lê aquele resumo, conseguiu identificar palavras que estão de acordo com o nosso objetivo, com certeza esse vai ser um bom texto para você continuar lendo, né? E aí você lê esse resumo e fez o skimming nessas palavras, essas palavras-chave, né? Por exemplo, treatment of lung cancer. Você colocou, tem várias vezes aparecendo no resumo, é um ótimo texto para você continuar lendo. E resistir mesmo à tentação de ler os detalhes de que você não precisa. Se você não é uma pessoa fluente em inglês, não consegue ler o texto inteiro em inglês, tira a ideia de que você vai precisar ler todos os parágrafos. Não é essa. O skimming está aí para ajudar. Você leu assim rapidamente, passando parágrafo por parágrafo, encontrou palavras relacionadas ao seu objetivo naquele parágrafo, mas no outro não, você só leu o primeiro parágrafo que você encontrou, o outro não. Nesse segundo, terceiro não, no quarto sim, leu o quarto. Nossa, mas não vai ficar picotado? Não, a nossa ideia aqui é atender o nosso objetivo, né? A ideia não é entender o texto inteiro. Não nesse momento, quando o nosso objetivo é fazer uma prova, né, com pouco tempo. Então, o skimming, ele economiza o nosso tempo. Outra estratégia legal para aplicar o skimming é na conclusão, resumo e conclusão. Você pegou o seu resumo, você fez o skimming, tem bastante palavras relacionadas ao seu objetivo, vá para a conclusão. Concluiu também bastante palavras relacionadas ao seu skimming, então essa é a hora da gente trabalhar nesse texto e aplicar o scanning, né? Que aí a parte agora do scanning, como eu havia mencionado ali, é você aplicar essas estratégias, a estratégia de ler com mais... você vai inferir um pouquinho mais no texto, você vai ler com mais atenção. E aqui a gente pode até trabalhar com uma parte de traduzir algumas palavras que a gente não conhece e que podem ser muito importantes. Isso não esquece. E aí, deixa eu mudar aqui então para o scanning. Eu coloquei, né, como eu havia falado quando eu comecei o skimming, que eles são bem parecidos. Porém, o skimming é essa leitura rápida para você ver se o texto vai atender a sua necessidade ou não. Já o scanning é essa leitura um pouco mais rápida, mas não tão rápida quanto o skimming, a fim de encontrar a informação específica que você quer. Por exemplo, imagina lá que você fez o skimming e circulou a palavrinha treatment for lung cancer, né? Você circulou essa palavra várias vezes nesse parágrafo.
várias vezes nesse parágrafo. Tem aqui, depois tem aqui, depois tem aqui, aqui. O que você vai fazer com esse parágrafo? Você vai lê-lo, né? E às vezes, se você não conseguir realmente entender, você vai fazer um processo de passar as palavras deste parágrafo apenas para a sua língua. Então, com a ajuda de dicionário, com a ajuda do tradutor, nessa ideia não é traduzir o corpo inteiro do texto, mas aí o seu parágrafo. Porque o que eu sugiro, então, a gente fazer com o scanning? Você vai destacar a frase, começa pela frase. Digamos que você saiba que ali falou treatment for lung cancer, e aí a frase inteira, quando você lê, nossa, entendi, não precisa traduzir, yes? Mas você viu lá, treatment for lung cancer, mas você não tem ideia do que seja o resto da sua frase, então você pega aquela frase e você traduz. Aí, como você fala português, você vai conseguir entender a frase colocada na sua língua. E aí você passa para uma folha, né, de um jeito melhor escrito. Então, você vai escrever melhor aquela ideia daquela frase. Ok, essa frase terminei. Vou para a próxima frase que tenha lá o meu skimming de treatment for lung cancer. Vai passar. Aí você vê, esse parágrafo tem mais de 5 palavras relacionadas ao meu objetivo. Você faz esse scanning no seu parágrafo inteiro, mas o seu segundo, terceiro parágrafo não teve nenhuma palavra relacionada ao seu objetivo. Vai traduzir ele, vai trabalhar, vai destacar essas palavras, encontrar a definição delas? Não, você vai para o próximo parágrafo em que tenha as outras palavras relacionadas ao seu objetivo. E realmente resistir mesmo a essa tentação de ler esses outros parágrafos que não tem, né, esse skimming feito, que não tem, né, você não circulou nenhuma palavra relacionada ao seu objetivo, porque você não foge muito da sua proposta inicial, né, que é primeiro encontrar um tratamento para o câncer de pulmão. Essas 3 estratégias são muito usadas, eu ensino na hora da gente estudar ali as estratégias de leitura, junto com, por exemplo, identificar onde que está o tópico dos textos em inglês, né? Geralmente está sempre ali naquele primeiro parágrafo, igual na hora da gente escrever um texto em português também. A gente apresenta sempre o tópico, né, do nosso texto no primeiro parágrafo. Pode não estar na primeira linha, mas no primeiro parágrafo com certeza vai. Então, essas são estratégias que podem nos ajudar bastante a entender e a utilizar o nosso texto acadêmico em inglês de uma maneira muito mais confortável. Eu espero que vocês tenham conseguido, de alguma forma, ter aprendido alguma coisa. Eu fico só nessa necessidade, essa vontade de poder ouvir as respostas de vocês, mas deixo aqui as respostas e questões também, né, ou dúvidas, se houver, deixo aqui o meu Instagram e deixo aqui o meu e-mail, caso vocês queiram mandar um e-mail perguntando. E, bom, mais uma vez agradeço bastante pelo convite. E quem sabe a gente possa ter um novo encontro para a gente aplicar, né? Ter a oportunidade de aplicar essas estratégias. No mais, agradeço bastante, mais uma vez, a Júlia e aos colegas ali em que eu estive em contato pelo convite. E bom evento para vocês e até mais. Bye, bye!